Olá, queridos alunos. Pode pegar sua calculadora, sua tabela periódica, que a aula hoje é de exercícios de estequiometria. Número 1, porque ainda pretendo fazer o 2 e o 3. Conteúdo de estequiometria ainda tem muito para ser visto. Na próxima a gente vai ver reações consecutivas, depois ainda tem reagente limitante, reagente em excesso, outros detalhezinhos. Então ainda tem bastante coisa para ver. Pegou o material? Caneta, papel? Vamos fazer exercícios. Qual o volume máximo de gás carbônico medido nas CNTP, obtido a partir da decomposição de 6,2 gramas de ácido carbônico? Ele não dá a equação química, cabe a você montar a equação química balanceada. Comecemos por decomposição. Uma reação de decomposição é aquela que só tem um reagente e alguns produtos. Já sabe qual é o reagente? É o ácido carbônico. Um dos produtos é o gás carbônico. Então é só montar. O ácido carbônico é o reagente, o gás carbônico é um dos produtos, logo, quem é o outro produto? Água. Está balanceado? Se está balanceada, vamos para a próxima etapa. A relação padrão em mol entre as substâncias que estão sendo comparadas nesse exercício. Ele quer o volume de gás carbônico e dá a massa de ácido carbônico. Então, a nossa relação padrão é 1 mol do ácido carbônico está para 1 mol do gás carbônico. Para o ácido, vamos trabalhar com massa. Então, temos que fazer o ajuste das medidas, certo? Das unidades de medida. 1 mol de ácido carbônico equivale a 62 gramas. Faça suas contas aí com a sua tabela periódica. 2 hidrogênios, 1 carbono, 3 oxigênios. Deu 62? Se eu tiver errado, me fala. E para o dióxido de carbono é para calcular o volume. Então, em vez de mol, vou trabalhar com volume. Ele dá a sigla mágica, CNTP. Então, sabemos que 1 mol de qualquer gás na CNTP ocupa 22,7 litros, correto? Na última linha, a gente reproduz o que está no exercício. A partir de 6,2 gramas do ácido, qual o volume de gás carbônico produzido? 2,27 litros. 2. O maior emprego isolado do ácido sulfúrico é observado na indústria de fertilizantes à base de fósforo ou de amônio. O exemplo mais importante é a obtenção do superfosfato. A equação veio, porém eu não tenho certeza se está balanceada. E vocês sabem que estequiometria só se faz com equação química balanceada. Então, deve-se sempre verificar se a equação está balanceada. Eu verifiquei e está, mas você fique à vontade para conferir. Calcule a massa de ácido sulfúrico em toneladas necessária para reagir com 155 mil quilos de fosforita, fosfato de cálcio, né? Na produção do superfosfato. Estando a equação química balanceada, qual é o próximo passo? A relação padrão em mol entre as substâncias que estão sendo comparadas. 1 mol de fosfato de cálcio está para 1 mol de ácido sulfúrico. Para o fosfato de cálcio, a transformação para a unidade de medida em massa, em grama, deu 310. Tabela periódica, some 3 átomos de cálcio, 2 de fósforo e 8 de oxigênios, vai dar 310 gramas. Para o ácido sulfúrico também, a transformação das unidades é para massa, então 2 hidrogênios, 1 enxofre e 4 oxigênios, deu 98 gramas. E na última etapa, a transcrição do que está no exercício para a regra de 3. A partir de 155 toneladas de fosfato de cálcio, quantas toneladas de ácido sulfúrico? Lembre-se, eu posso misturar massa com massa, porém, nas linhas eu tenho que ter a mesma unidade. Mas eu não posso botar
massa por volume, número de mols com massa, assim não. Na horizontal, segue na vertical a mesma medida, massa, volume, número de mols. Na horizontal, a mesma unidade, tonelada com tonelada, grama com grama, ok? Senão a sua regra de 3 não faz sentido. Então, a resposta deu 49 toneladas de ácido sulfúrico para reagir com 155 toneladas de fosforita. Uma indústria resolveu alterar o procedimento normal e tratar seu resíduo ácido com cal hidratada, hidróxido de cálcio. Calcule a quantidade de cal necessária para neutralizar 49 toneladas de ácido sulfúrico. Determine a quantidade de sulfato de cálcio formada no procedimento. Ele não deu a equação química, mas ele disse quem são os reagentes e disse quem é o produto. Então, a gente pode montar essa equação com um pouco de atenção. Veja, os reagentes, ácido sulfúrico e cal, que ele botou o nome oficial ali, caso você não lembrasse o que é cal, hidróxido de cálcio. E no finalzinho do exercício ele diz sulfato de cálcio formada. Então, é produto. Montando até aqui, se você viesse até aqui, você veria que está faltando hidrogênio. Então, água. Além disso, você conhece muito bem a reação de neutralização entre ácidos e bases. O ácido sulfúrico reage com o hidróxido de cálcio. Um ácido reage com uma base para formar sal e água. Então, tranquilo a montagem dessa equação química balanceada, certo? Bom, tendo isso, vamos para o próximo passo, que é a proporção padrão em mol entre as substâncias. Mas agora eu não tenho duas, eu tenho 3 substâncias sendo comparadas. Eu vou comparar as 3. 1 mol de ácido sulfúrico está para 1 mol de hidróxido de cálcio e está para 1 mol de sulfato de cálcio, conforme a equação química balanceada. 1 para 1 para 1. Certo? Bom, o único dado que eu tenho é do ácido sulfúrico. Não tem problema, eu vou relacionar as duas substâncias à quantidade que me é dada no exercício. Para o ácido sulfúrico, transformei para massa, deu 98 gramas, a gente acabou de ver. Para o hidróxido de cálcio, também transformei em massa, 74 gramas por mol. E para o sulfato de cálcio, também transformei em massa, 136 gramas por mol. Por enquanto, sou eu e a tabela periódica e a calculadora, certo? Na última linha, entram as perguntas do problema. A primeira pergunta é: qual a quantidade de cal necessária para neutralizar 49 toneladas de ácido sulfúrico? E a segunda pergunta é: qual é a quantidade de sulfato de cálcio formada? Quando eu fizer a conta para calcular X, eu vou ignorar toda a coluna do sulfato de cálcio. A minha conta será 98 gramas de ácido sulfúrico está para 74 gramas de hidróxido de cálcio, assim como 49 toneladas de ácido sulfúrico está para X toneladas de hidróxido de cálcio. X deu 37 toneladas de hidróxido de cálcio. Quando for calcular o valor de Y para o sulfato de cálcio, eu vou ignorar aquela coluna do meio ali do hidróxido de cálcio. E vou, 98 gramas de ácido sulfúrico está para 136 gramas de sulfato de cálcio, assim como 49 está para Y. E aí, resolvido, a conta deu 68 toneladas de sulfato de cálcio. Certo? O metano sofre reação de combustão segundo a reação. A equação CH4 mais 2O2 dando CO2 mais água. A equação já veio balanceada, mas vá se acostumando. Toda reação de combustão segue esse mesmo ritual. O combustível reage com comburente, que é o O2, para formar gás carbônico e água, certo?
Sabendo que o ar possui apenas 21% de oxigênio e admitindo que os reagentes estão às mesmas condições de temperatura e pressão, qual o volume de ar necessário para a combustão de 9,37 litros de metano? Ele quer o volume de ar. Mas, na nossa equação química, não entra ar, entra O2. Então, a gente sabe que ele está querendo saber, na verdade, a quantidade de oxigênio que precisa. Mas o oxigênio vem do ar. Então, quanto que vai precisar de ar, certo? Em comparação com o metano, 9,37 litros. Se a equação está balanceada, vamos à nossa relação padrão entre metano e oxigênio. 1 mol de metano está para 2 mols de oxigênio. O metano está em volume, passar para volume. O ar ou o oxigênio, porque essa proporção aqui é 21%, é um volume, é uma fração, é volume parcial, correto? Muito bem. Então, também está em volume. Vocês estão vendo isso aqui? Estão as mesmas condições de temperatura e pressão. Ele não diz CNTP. Eu coloquei 22,7 litros no lugar de 1 mol e 22,7 litros aqui também, mas não precisava. Se você se lembra das leis volumétricas, gases que estão nas mesmas condições de temperatura e pressão, existem volumes proporcionais, correto? 1 mol tem um volume, 2 mols é o dobro do volume, 3 mols é o triplo do volume. Então, eu nem precisava ter escrito isso aqui, se eu me lembrasse das leis volumétricas, da proporcionalidade entre os volumes, certo? Se tem 1 mol de CH4 e para 2 mols de O2, quando eu tiver 9,37 litros de metano, eu vou ter o dobro do volume de O2, certo? Mas, se você não lembrar disso na hora, coloca 22,7, que está tudo certo, beleza? Mas ele não pediu volume de O2, ele pediu volume de ar. Lembra, o ar é uma mistura de gases e o O2 é só um dos gases. 18,74 litros de O2, quanto que eu vou precisar de ar? Ele só é 21% da mistura do ar, certo? Então, o ar corresponde à mistura toda, 100%. 21% é O2, então nós vamos precisar de um volume de 89,23 litros de ar para conseguir os 18,74 litros de O2, que vão queimar 9,37 litros de metano. A equação a seguir representa a obtenção de ferro pela reação de hematita com carvão. Quando eu leio a pergunta, você acompanha a equação química? É bom treinar isso para quando você tiver que fazer a equação química, você tá bem afiadinho na leitura, tá certo? Letra A. Pergunta, a equação está balanceada? Que se não tiver, nem podemos começar. Está? Ótimo. Quantos quilogramas de hematita são necessários para produzir 1.120 quilogramas de ferro? Então, estando a equação balanceada, vamos fazer uma relação padrão em mol entre as duas substâncias que estão sendo comparadas, hematita e ferro. A proporção é de 1 mol de hematita para 2 mols de ferro, certo? Para hematita, ele quer saber a massa em quilograma. Então, passa de mol para massa. E o ferro também é um dado em massa. Então, passa para massa. Como são 2 mols, não esquece de multiplicar por 2, certo? Olha na sua tabela periódica, o ferro é o elemento com massa 56, correto? Bom, e na última linha, a pergunta: quantos quilogramas de hematita necessárias para produzir 1.120 quilogramas de ferro? A conta deu 1.600 quilogramas de ferro ou 1,6 toneladas de ferro. Letra B.
calcule em condições ambientes, não é CNTP, quantos decímetros cúbicos de CO são obtidos por mol de ferro produzido. Então, na letra B, vamos comparar monóxido de carbono com ferro. Atenção nas unidades. A reação diz que 2 mols de ferro são proporcionais a 3 mols de monóxido de carbono. Então, botei aqui minha relação padrão. Para o ferro, ele quer que trabalhe em que unidade? Mol. Então, não vou mudar nada. Vou permanecer com a minha relação padrão em mol. Para o gás carbônico, ele quer que trabalhe em que unidade? Decímetro cúbico. Decímetro cúbico é medida de volume, certo? Então, vou usar o volume molar, o volume de 1 mol nas condições ambientes. Nas condições ambientes, não é 22,7 litros. São 24 litros. Por quê? Porque a temperatura aumenta. Lembra, CNTP, temperatura de 0 graus Celsius. Condições ambientes, a temperatura é de 25 graus Celsius. Subindo a temperatura, sobe o volume. Pouquinho, mas sobe. Então, vou usar 24 litros. E você sabe muito bem que litro é decímetro cúbico. Então, foi fácil. Se não fosse certinho, se fosse mililitro, aí eu teria que fazer o ajuste. Mas decímetro cúbico é litro, então ficou fácil, né? Já está aqui na unidade que ele pediu. E a última linha é responder o que ele fala. Por 1 mol de ferro, quantos decímetros cúbicos de monóxido de carbono? 36 decímetros cúbicos de monóxido de carbono por mol de ferro, certo? Essa equação, esse exercício começa assim porque ele vem, na verdade, sabe aqueles exercícios que tem várias perguntas? Eu peguei só do meio, por isso que está estranho assim. Então, a reação é de combustão do metano. Considere uma amostra contendo 348 litros de metano que esteja a 25 graus Celsius e 800 torr. Calcule o volume de gás oxigênio armazenados nas CNTP necessários para realizar a combustão completa do metano. Esse exercício é uma maldade, porque o metano não está na CNTP. A pressão é de 800 torr e a temperatura é de 25 graus Celsius. CNTP, a temperatura é 0 e a pressão é 760, né? Então, 1 atm. Então, bom, a primeira coisa que eu fiz foi transformar de 800 torr para atm, porque eu precisava ter uma noção exata se estava, né, em que pressão estava. Não é CNTP. Então, como a pressão mudou e o volume e a temperatura mudou, o volume também mudou. Então, o que eu fiz? Eu calculei o número de mols de metano, porque o número de mols de metano é fixo. Pode variar a temperatura, a pressão e os volumes, mas o número de mols é fixo. E vou trabalhar com o número de mols de metano. Então, a minha relação entre metano e gás oxigênio, padrão, não é em mol. Para o metano, eu vou permanecer usando a medida mol, porque é invariável. Pode aquecer, pode esfriar, pode aumentar a pressão, diminuir. O número de mols está fixo naquela amostra, certo? E para o gás oxigênio, que nós queremos o volume, eu vou usar exatamente o volume de gás oxigênio nas CNTP e já vou ter a minha resposta, volume de O2 nas CNTP, que deu 0,681 litros de O2, ou 681 mililitros. Mas existe um outro jeito de fazer essa conta. Veja, eu posso usar a lei volumétrica. Lembra da lei volumétrica, né? Se os gases estão nas mesmas condições de temperatura e pressão, a proporção em mol. Então, para 1 mol de metano, eu consumo 2 mols de O2, então para 348 mililitros de metano, eu vou consumir 696 mililitros de O2, porque é o dobro
do volume de metano, certo? Mas esses 696 mililitros, eles são o volume de O2 em que condições? Não é CNTP. Não, serão nas condições do metano. Pressão de 800 torr e temperatura de 298 Kelvin. Então, eu tenho o volume do O2 num estado, mas eu quero o volume do O2 nas CNTP. Então, como saber qual o volume que corresponde nas CNTP? Usando a equação geral dos gases, certo? Então, quais são as condições do gás oxigênio inicial? Pressão de 1,05 atm, 800 torr, o volume de 696 mililitros e a temperatura de 298 Kelvin, que são os 25 graus Celsius. E eu quero saber o volume nas CNTP. Então, CNTP, a pressão é de 1 atm e a temperatura é 0 graus Celsius ou 273 Kelvin. Eu calculei o volume que o O2 terá quando nas condições normais de temperatura e pressão, certo? 0,680 litros. A diferença é um problema simplesmente matemático. O conceito é esse, tá certo? Então, tem os dois caminhos. Você usa aquele que você se sentir mais confortável, que você compreendeu melhor. Antiácido é um produto farmacêutico utilizado para reduzir a acidez estomacal provocada pelo excesso de ácido clorídrico. Este produto farmacêutico pode ser preparado à base de bicarbonato de sódio. Letra A. Escreva a reação de bicarbonato com ácido clorídrico. Você tem que saber a fórmula do bicarbonato, você tem que saber a fórmula do ácido clorídrico. Sabendo, é uma reação de dupla troca. Se você chegasse até aqui, eu já estava feliz, porque essa é a primeira reação realmente. Existe uma reação sequencial de decomposição do ácido carbônico em gás carbônico e água, por isso a gente arrota quando toma antiácido, porque a decomposição do subproduto forma gás carbônico no estômago da gente, tá certo? Letra B. Considerando que uma dose do antiácido contém 2,1 gramas de bicarbonato de sódio, calcule o número de moléculas de ácido neutralizado. Então, uma relação padrão entre bicarbonato e ácido, 1 mol do bicarbonato para 1 mol de ácido clorídrico, certo? Tiramos daqui, né? Bom, para o bicarbonato é para trabalhar em massa. Então, vamos transformar de mol para massa. Cadê sua tabela periódica? Um sódio, um hidrogênio, um carbono e 3 oxigênios. Na minha conta deu 84 gramas por mol. Para o ácido clorídrico, dessa vez nós vamos trabalhar com número de moléculas. Então, diz para mim, 1 mol tem quantas moléculas? 6 vezes 10 é 23, certo? E na última linha, exatamente o que está dito no exercício. A partir de 2,1 gramas de bicarbonato, quantas moléculas de ácido clorídrico serão neutralizadas? 1,5 vezes 10 é 23 moléculas de ácido clorídrico. Uma amostra de 1,72 gramas de sulfato de cálcio hidratado, onde N representa o número de moléculas de água, é aquecida até a eliminação total da água de hidratação, restando uma massa de 1,36 gramas de sulfato de cálcio anidro. Você entendeu o que ele falou? Ele falou que ele tem um sal hidratado, esse sal é aquecido, forma o sal anidro e a água toda foi eliminada, certo? Ele também diz que a amostra inicial é de 1,72 gramas e que após a retirada da água sobrou 1,36 gramas do sal anidro seco. Ou seja, a massa que sumiu, a massa de água, certo? 0,36 gramas foi a água que foi eliminada, aqueceu, virou vapor e foi eliminada. Então,
como saber quanto vale N? Eu fiz assim. Eu calculei quantos mols de sulfato de cálcio existe nessa amostra de 1,36 gramas. 1,36 gramas é a massa. 136 é a massa molar que eu descobri com a tabela periódica. Deu 0,01 mol nesta amostra pequenininha. E fiz a mesma conta para a água. Quantos mols de água que foram eliminados? 0,36 gramas em 18 gramas, que é a massa molar da água, deu 0,02 mol. Você está vendo a proporção? Para cada 0,01 mol de sulfato de cálcio, tem 0,02 mol de água. A proporção é de 1 para 2, correto? Então, eu posso dizer que a cada mol de sulfato de cálcio tem 2 mols de água? Então, eu posso dizer que a cada uma molécula de sulfato de cálcio tem 2 moléculas de água. Lembra que a leitura ela pode ser feita proporcionalmente? E eu fiz. O fogênio é um gás extremamente venenoso, tendo sido usado em combates durante a Primeira Guerra Mundial como agente químico de guerra. É assim chamado porque foi primeiro preparado pela ação da luz do sol em uma mistura dos gases monóxido de carbono e cloro, conforme a equação balanceada da reação descrita a seguir. Em um reator foram dispostos monóxido de carbono e 355 gramas de cloro. Admitindo-se a reação entre o monóxido de carbono e o cloro com rendimento de 100%, a massa de fogênio produzida é o mesmo esquema de sempre. Eu tenho que relacionar cloro com fogênio. E a equação balanceada me diz que é de 1 mol para 1 mol. Ele me deu a massa de cloro, eu vou transformar de mol para massa. Ele quer a massa de fogênio, eu vou transformar de mol para massa. E na última linha, tanto a pergunta como o dado do problema. O dado do problema é 355 gramas de cloro. Então, está aqui, 355 gramas de cloro. E a pergunta é qual a massa de fogênio? 495 gramas. Uma das razões do vasto uso da platina em próteses médicas é sua relativa inércia química. Entretanto, ela é solúvel em água régia, uma mistura de ácido nítrico e ácido clorídrico, segundo a reação química não balanceada abaixo. É solúvel porque parece que a água régia, quando você joga água régia, parece que a platina dissolve. Na verdade, não dissolve, ela reage e forma produtos que são solúveis em água. Por isso, parece que está dissolvendo, mas não é não. É reação mesmo. Letra A. Faça o balanceamento dessa reação. O balanceamento é pelo método redox. Dá um trabalho danado. Dá trabalho, né? E não é o objetivo da nossa aula, então eu já trouxe o balanceamento pronto. Mas a gente vai ter aula de balanceamento redox, me aguarde. Letra B. Quantos gramas de ácido cloroplatínico são obtidos na dissolução, entre aspas, de 11,7 gramas de platina? Então, massa com massa, ácido cloroplatínico com platina. Simples assim. A reação diz que a proporção é de 3 mols de platina para cada 3 mols de ácido cloroplatínico. Não é isso que está aqui na proporção? É óbvio que eu vou simplificar isso aqui e vou trabalhar de 1 para facilitar a minha vida. Tabela periódica. Qual é a massa de 1 mol de platina? 195 gramas. E qual é a massa de 1 mol do ácido cloroplatínico? Aí tem que calcular. Platina mais 2 hidrogênios mais 6 cloros deu 410 gramas. Tem que fazer com calma, porque essa conta é bem chatinha. E na última linha, eu pergunto, a partir de 11,7 gramas de platina, qual a massa do ácido cloroplatínico formado? Na letra C, ele pede o volume do óxido nítrico. Você nem precisava saber a fórmula do óxido nítrico, basta dar uma olhada aqui na equação que você vai ver que a única substância possível é essa, né?
O único óxido de nitrogênio na equação é ele. Medido na CNTP, poderá ser obtido nesta mesma reação. Meu conselho, toda vez que tiver várias perguntas no mesmo exercício, utilize como referência o dado do próprio problema. Evite usar seus resultados como base para o próximo cálculo, porque se você tiver errado qualquer besteirinha, esse erro se acumula, tá certo? Então, vamos comparar o óxido de nitrogênio com a platina. Aí, a proporção é de 3 para 4, e não dá para simplificar, vamos embora. 3 mols de platina, transformando em massa, não esquece de multiplicar por 3. 4 mols de NO, transformando em volume, porque é o que ele pede, nas CNTP, 22,7 litros, 4 mols, não esquece de multiplicar. E a última etapa, os dados do problema e a pergunta, 1,8 litros de NO. A aula hoje foi bem grande, bem cansativa e bem corrida. E ainda tem 2 listas de exercício lá te esperando. Gente, só tem um jeito de aprender estequiometria, fazendo os exercícios. Então, bons estudos. Até a próxima.